vezes o desejo pelo chamado é maior, né? Porque grande. É algo que, desde o primeiro momento que você ouve a palavra, você ouve alguém pregando, você vê alguém pregando, você fala, meu Deus, um dia eu vou estar ali. É algo que vem no teu coração, é aquela certeza. É um amor, né? Por aquilo que a gente faz, mesmo pelas pessoas. No atendimento que você faz com a pessoa, você percebe o quanto você ama a transformação daquela pessoa. Então aquilo fala com você. E aí um belo dia, a minha empresa, eu trabalhava tinha um diretor, uma empresa grande até, e esse diretor sabia que eu estava sempre na igreja, já tinha dado as bíblias a ele, já tinha pregado sobre a palavra. As pessoas todas sabiam que eu era da igreja, tanto que as pessoas na empresa me pediam uma oração, sabiam de toda essa história, mas eu estava lá, firme e forte. E um dia Deus falou no meu coração, vai falar com o diretor. Ai, Jesus, eu marquei com ele pode vir. Aí eu fui até a sala dele. Então, é o seguinte, aí eu vim toda envergonhada. Como é que eu vou fazer isso, Ele falou, você é Deus? tímida? Eu falei, pois é, agora eu tô. Aí eu falei pra ele, olha, eu preciso ir embora, né? Deus tá me chamando pra pregar a palavra e eu preciso ir e tal. E ele percebeu que eu tava querendo ser mandada embora. Porque eu orei isso a Deus. Eu não queria pedir, eu tava há um tempo já lá e eu não queria pedir as contas, até porque eu precisava me manter, né? E aí ele falou assim, então já sei, você quer ser mandado embora. Eu falei, então, e a empresa não manda, né? Eu orei a Deus mesmo para que Deus tocasse, porque a empresa não mandava embora. Eu trabalhava até com essa área, eles não mandavam. E ele falou assim, não, a gente vai te mandar. Eu falei, só que tem outra coisa. Ele, e o quê? Eu falei, então, esse negócio de acordo, 40%, isso é errado, é fora da palavra de Deus e eu não posso fazer acordo de devolver 40% para você porque isso está fora da palavra de Deus, então eu estaria em pecado, então eu prefiro continuar trabalhando. Ele falou, não, eu vou te mandar com todos os seus direitos, direitinho, como se eu não quisesse mais você aqui. Eu, glória, graças a Deus. E ele me mandou embora e na mesma semana eu comecei a auxiliar o pastor Rosivaldo como auxiliar pastoral. E foi assim, casado o negócio e eu já vim para a sede. Mas foi assim, deu uma semana, comecei a ajudar mais o pastor Rosivaldo. Na segunda semana, o meu marido já estava aqui e eu tive que vir à sede. E aí pronto, comecei a auxiliar como pastora. É engraçado em 2 semanas que quando Deus ele coloca essa certeza, Deus ele vai honrando e as portas elas vão se abrindo automaticamente, né? Isso. É igual quando Deus ele mandou um anjo ali nas prisões para que Pedro ele saísse daquela prisão. Exatamente, eu não né? fiquei depois 10 anos, meu Deus, eu estou aqui mal. Mas eu não mandei você fazer isso agora. Então fez 2 semanas depois, eu já fui chamada mesmo, não pedi para vir, fui chamada para vir para a sede, para ajudar e aí pronto, aí deu tudo certo, graças a Deus. Quer dizer, foi bem no tempo que Deus mandou que eu pedisse para sair, né, de lá. E assim, até hoje eu tô recebendo meu seguro-desemprego. Que é o justo, né? Porque foi direitinho, foi mandado embora com todos os meus direitos. E sair da empresa de uma maneira assim, como uma pessoa de Deus, graças a Deus, né? Que é o testemunho, que a gente sempre se esforça para dar um bom testemunho. Até hoje as pessoas entram no MSN, pedem oração da empresa. Graças a Deus, foi tudo uma bênção. Pastora, a senhora consegue se lembrar de algum momento no ministério que Deus ele tenha te usado, algum caso que tenha te emocionado, que a senhora falou, não, realmente é esse o meu chamado, Deus confirmou aqui? Olha, por muitas vezes, até em rádio, eu ouvindo as campanhas do missionário, em que eu ouvia as pessoas dizendo que foram curadas. Olha, teve assim, inúmeras vezes, são incontáveis vezes que eu ouvia as pessoas contando de curas e que meu coração se emocionava demais e Deus falava comigo naquele momento que eu ia estar numa posição de também estar libertando as pessoas, fazendo o papel em nome de Jesus de libertar e curar as pessoas. Eu sempre, quando Deus me chamou, Ele falava em libertação e cura, fazer milagre assim no meu coração, de eu estar ajudando as pessoas. Até hoje, quando eu olho para o meu chamado, eu me vejo ajudando muita gente, assim, realmente transformações de vida, me vejo em meio de almas, assim. E toda vez que eu ouço testemunho, eu tenho vontade de chorar, porque Deus fala comigo. Valeu a pena você obedecer aos chamados de Deus? Ah, valeu muito. Eu acho que eu jamais seria feliz se eu não tivesse obedecido. Jamais. Eu jamais seria feliz de outra maneira. E não é assim, eu não vim aqui porque eu não sei fazer nada. Não. Eu tinha uma boa colocação na empresa, eu ganhava muito bem. Meu diretor quis me pagar a faculdade, eu recusei porque eu ia ter que, à noite, não estar na igreja, porque ia fazer também uma coisa que não era meu chamado. Eu recusei porque eu sabia que não era isso. Então, assim, eu vim verdadeiramente porque Deus me chamou. Como é que você resumiria para nós a sua vida, como era antes de conhecer Jesus e agora? Antes eu era uma pessoa que tinha olhos, mas não enxergava, e tinha um coração, mas não tinha felicidade dentro dele, não havia. Eu me lembro muito bem que eu não conseguia deitar e dormir em paz. Eu lembro que algumas vezes eu me perguntava, tá tudo bem, será?
E eu pensava, não tá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e Jesus, o que eu faço? E a gente fala Jesus, mas por falar, porque no mundo a gente não conhece. Hoje eu sei, eu tenho a esperança, que a Bíblia diz, né? Você ter a esperança realmente. Eu tenho uma esperança que amanhã sempre vai ser melhor. Eu tenho uma esperança que, estando com Cristo, eu tenho certeza que eu sempre vou vencer. Então isso me faz dormir tranquila. Ainda que hoje eu tenha tribulações, mas eu tenho certeza absoluta que amanhã vai ser melhor, em nome de Jesus. E aí me faz dormir tranquila. Uma felicidade constante, né? Porque muitas pessoas, elas acham que por ter algo, ou por, de repente, se eu tivesse essa bênção, se eu tivesse esse milagre, eu me sentiria completa. E na verdade não é. Você é completa pela própria palavra de Deus, pela própria presença de Deus na sua vida, não é? É, porque a gente tem um espírito, né? E esse espírito tem contato com Deus, com o Espírito Santo. E ele, sim, o Espírito de Deus, ele tá morto dentro da gente. Eu acho que isso que as pessoas muitas vezes chegam no final da vida, elas não encontraram aquilo que elas queriam, elas compram muitos carros, elas trocam 1000 vezes de casamento, de marido, e nunca conseguem encontrar o que elas estão precisando. E certamente é Deus que elas estão procurando, pois elas não entendem o que elas estão procurando. E a pessoa só tá completa quando tá na presença de Deus, ainda que ela não tenha nada, né? Glória a Deus. Pastor, as pessoas que estão assistindo o seu testemunho hoje, pode vir aqui na sede te procurar? Dá uma palavrinha para elas. Ah, sim, pode vir sim aqui na sede de São João, Avenida São João, 791, centro de São Paulo. Pode me procurar para fazer um atendimento. É uma coisa que todo atendimento que nós fazemos, nós temos muita paciência de ouvir. Eu não falo só por mim, mas todos que estão aqui. Você pode vir, pode me procurar. Eu dou um atendimento a você, aos jovens, aos mais velhos. Então a gente está aqui para atender até mesmo aos casais, problemas no casamento. Eu já passei por muitas coisas no casamento, tenho muito a passar em nome do Senhor Jesus. Obrigada, pastora Patrícia. Eu tenho certeza que foi muito gostoso para as pessoas que estão em casa, para nós viver um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho das suas experiências com Deus, tá Amém. bom? Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Deus abençoe. Agora eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Aqui nesse capítulo conta um pouquinho da história de Ana. Ana, ela era casada, só que porém faltava algo a ela. Ela não tinha filhos, ela era estéril. E a Bíblia diz que à medida que ela subia ao templo do Senhor, a sua competidora, a outra esposa do seu marido, que naquela época era permitido, hoje não, hoje nós só podemos ter um marido e só uma esposa, mas naquela época a sua competidora irritava muito. Eu tenho filhos, mas você não tem filhos. E aquilo feria o coração de Ana, aquilo machucava o coração de Ana. Porém, todas as vezes ela subia ao templo e ela acabava se entristecendo. Ela não deixava o templo do Senhor, mas ela se entristecia com aquelas palavras. Então aqui no capítulo 1, no versículo 10, nós vemos uma atitude que Ana teve. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Aqui diz que Ana, ela se levantou. Por que Ana, ela se levantou? Porque o amor do seu esposo era muito grande. A Bíblia diz que o amor dele era melhor para ela do que 10 filhos. Então, realmente, esse amor fez com que ela se levantasse. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê o amor que Deus ele tem por você. E às vezes falta você ter uma atitude como Ana ela teve. Se levantar e fazer uma aliança com Deus, ter um compromisso com Deus, porque ela disse Senhor. Ela não queria simplesmente para satisfazer a vida dela ou um desejo do coração dela, não. Ela queria para agradar a Deus. Então começa a colocar o teu desejo nas mãos de Deus, no sentido e no propósito de glorificar o nome do Senhor. Aí sim você vai ver o desejo do teu coração se realizando. Às vezes na nossa vida, para nós vermos milagres, para nós termos maravilhas de Deus acontecendo na nossa vida, tem que ter também esse compromisso, essa aliança com Deus. Ana, ela fez um voto ao Senhor e esse voto ela honrou. Quando Samuel ele nasceu, ela entregou na casa do Senhor. A Bíblia diz que o templo do Senhor naquela época era um templo contaminado, mas mesmo assim a Ana, ela não olhou para o homem, ela não olhou para aquela corrupção toda que estava acontecendo naquele templo, não. Ela honrou aquele compromisso no qual ela tinha com Deus. Então começa a honrar essa aliança na qual você tem com Deus, esse compromisso maior. Você que um dia levantou a
as tuas mãos, aceitou a Jesus, resolveu ser serva de Deus, resolveu ser servo de Deus, começa a honrar esse compromisso com o Senhor, começa a colocar no altar de Deus a sua vida, querendo e tendo como único propósito glorificar o nome de Deus na sua vida. Ana, ela pôde ter essa experiência com Deus, ela pôde ver o desejo do seu coração se realizando, porque o desejo dela não era mais só dela, mas era para Deus. Então, quando você fizer assim como Ana fez, você vai ver também Deus ele realizando, você vai ver Deus ele movendo tudo ao teu favor, movendo as coisas ao teu redor para realizar o desejo do teu coração. Deus ele quer te ver feliz, ele quer te ver realizado, ele quer que você se sinta completo nesse dia. Então se levanta aí onde você está e começa a assumir essa aliança que você tem com Deus, porque a tua vida é para a glória de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para deixar para o teu coração. Fique com Deus, fique na paz, fique com o Senhor Jesus.